Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Essa é a nossa aula de número 204 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 578, 579 e 579-A da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito das entidades de classe. Nesse sentido, nos diz o artigo 578, consolidado, que as contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias profissionais e econômicas ou das profissões liberais representadas pelas deferidas entidades serão sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas. É importante nos dizer, antes da análise propriamente dita desse artigo 578 da Consolidação das Leis do Trabalho, que o texto redacional anterior à reforma trabalhista, perpetrada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, não havia em seu bojo a obrigação de prévia e expressa autorização dos participantes das categorias profissionais e econômicas ou das profissões liberais representadas, para que o sindicato pudesse cobrar deles as contribuições devidas à entidade. Com o advento da reforma trabalhista, que foi perpetrada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, a redação desse artigo 578 da Consolidação das Leis do Trabalho foi adicionada do contexto redacional seguinte, desde que prévia e expressamente autorizadas. Embora nós entendamos que as contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias profissionais e econômicas ou das profissões liberais seja adstrita única e exclusivamente aos estatutos das entidades de classe propriamente ditas, em força do artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, que veda qualquer interferência do poder público na vida própria das entidades, nós não podemos nos esquecer nunca do artigo 5º caput
da Constituição da República Federativa do Brasil, que prega o princípio da unicidade de tratamento entre todas as pessoas nacionais ou estrangeiros que residam no nosso país, sem oportunizar nenhum tipo de discriminação com relação a elas. E uma dessas discriminações que veda esse artigo 5º caput da Constituição da República Federativa do Brasil é justamente diferenciação entre pessoas sindicalizadas e não sindicalizadas. E, portanto, esse artigo 578 da Consolidação das Leis do Trabalho já estaria violando esse princípio da isonomia, porque trata diferente aquelas pessoas que devem contribuições aos sindicatos, principalmente a denominada contribuição sindical, diferenciando entre as que autorizam ou não esta cobrança. O Supremo Tribunal Federal, ao decidir sobre a constitucionalidade desse artigo 578 da Consolidação das Leis do Trabalho, disse que, havendo a oposição ou o direito de oposição à contribuição, à retirada dos valores à guisa de contribuição sindical das remunerações dos participantes das categorias profissionais e econômicas ou das profissões liberais representadas, e que esse direito de oposição não venha a ser exercido, é legal, é constitucional a cobrança das contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias profissionais e econômicas ou das profissões liberais representadas, porque o artigo 8º da Constituição da República Federativa do Brasil diz que é prerrogativa do sindicato estabelecer contribuições a serem pagas pelos participantes das categorias profissionais e econômicas ou profissões liberais representadas. E, portanto, estaria correta essa cobrança. O artigo 578 da Consolidação das Leis do Trabalho nos remete exatamente ao que nos diz o artigo 513, a linha E da CLT, que nós já estudamos em nossas aulas anteriores, que determina que são direitos dos sindicatos impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais. Nesse sentido, quando a reforma trabalhista nos estabelece que estas contribuições podem ser administradas pelas entidades de classe a todos os membros participantes das categorias profissionais e econômicas ou das profissões liberais representadas, está, pois, a confirmar o dito no artigo 513, também da Consolidação das Leis do Trabalho. E, nesse sentido, ao definir, através do julgamento
da ação direta de inconstitucionalidade 5.794, que foi julgada em 29 de agosto de 2018 pelo Supremo Tribunal Federal, deu-se validez ao texto redacionado pela reforma trabalhista nesse sentido. Portanto, pode haver a cobrança das contribuições devidas aos sindicatos, dos participantes das categorias profissional e econômica e das profissões liberais representadas, desde que haja a oportunização de prévia e expressa autorização dos mesmos, ou seja por eles firmada oposição a estas contribuições, na hipótese em que não poderão ser descontadas de suas remunerações. Diz o artigo 579 da Consolidação das Leis do Trabalho que o desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional ou de uma profissão liberal em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão, ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no artigo 591 dessa consolidação. Veja que, nesse sentido, há uma repetição, embora mais detalhada, dos ditames instos no artigo 578 da Consolidação das Leis do Trabalho. Por agora, esse artigo 579 também seletista. Porque quando o artigo 578 foi colocado à baila com o advento da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, e que fez constar em seu texto as expressões desde que prévia e expressamente autorizadas, repetiu o texto do artigo 579 seletista, porque o que o artigo 579 da Consolidação das Leis do Trabalho nos diz é que esse desconto da contribuição sindical estará condicionado à autorização prévia e expressa, veja que são os mesmos termos utilizados no artigo 578, dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional ou de uma profissão liberal em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão, ou inexistindo este sindicato, na conformidade do artigo 591 dessa consolidação, que será objeto de futura análise em aula posterior à presente, mas que nos diz que na existência de sindicato serão os valores creditados à federação correspondente. Portanto, não havendo entidade sindical, os valores a serem descontados, desde que reforçamos, autorizados pelo laborista, não havendo a existência de sindicato, serão os valores creditados à federação correspondente. Diz o artigo 579-A da Consolidação das Leis do Trabalho
que podem ser exigidas somente dos filiados ao sindicato. A contribuição confederativa de que trata o inciso 4º do caput do artigo 8º da Constituição da República Federativa do Brasil. 2. A mensalidade sindical. E 3. As demais contribuições sindicais, incluídas aquelas instituídas pelo Estatuto do Sindicato ou por negociação coletiva. Aqui temos algumas observações a fazer. Com base naquela mesma argumentação que nos levou a considerar que o artigo 578 da Consolidação das Leis do Trabalho seria inconstitucional, porque agrediria ao preceito incerto no artigo 5º caput da mesma Lex Fundamentalis. Aqui existe a mesma situação, porque não podem só ser exigidos dos filiados ao sindicato, mas de toda a categoria profissional pelo princípio da equidade. Então, a contribuição confederativa de que trata o inciso 5º do caput do artigo 8º da Constituição da República Federativa do Brasil pode sim ser exigida de todos os membros da categoria, independente de sua filiação ao sindicato. Não é a mesma coisa que aconteceria por força da mensalidade sindical, porque, por óbvio, só poderia ser cobrado uma mensalidade daqueles que são filiados à entidade de classe. Portanto, o artigo 579-A poderia ser aceito como válido em seu inciso 2º. O seu inciso 3º, que diz que as demais contribuições sindicais, incluídas aquelas instituídas pelo Estatuto do Sindicato ou por negociação coletiva, vai cair por terra no sentido de que as demais contribuições sindicais podem ser instituídas para serem, através de negociação coletiva, aplicadas a todos os membros da categoria profissional ou econômica representada, ou mesmo daquelas atividades que são previstas como sendo profissões liberais. Nesse sentido, teria sido válido, a não ser em seu inciso 1º, que nós vimos que ele porta uma inconstitucionalidade patente, mas por força dos seus incisos 2º e 3º, o artigo 579-A da Consolidação das Leis do Trabalho. Porém, esse mesmo artigo 579-A consolidado tinha sido incluído no corpus seletista pela medida provisória número 873, de 1º de março de 2019, que teve sua vigência encerrada em 28 de junho de 2019, porque não foi apreciada essa medida provisória pelo Congresso Nacional. E, portanto, o artigo 579-A da Consolidação das Leis do Trabalho quedou-se revogado por força justamente dessa não apreciação pelo Congresso Nacional
da medida provisória número 873, de 1º de maio de 2019, e, portanto, perdeu a sua aplicabilidade no cenário jusoperário brasileiro. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, nos autos da reclamação número 35666, em 1º de julho de 2019, através de decisão monocrática da ministra Carmen Lúcia, determinou a inconstitucionalidade do artigo 579-A da Consolidação das Leis do Trabalho e, portanto, ele deixou de existir no âmbito da Consolidação das Leis do Trabalho, não podendo mais ser aplicado ao cenário jusoperário brasileiro. Com a decretação de sua inconstitucionalidade, perdeu objeto, perdeu força esse artigo 579-A e não há mais nenhuma possibilidade de ser o mesmo adicionado ao cenário jusoperário coletivo brasileiro por essa com inconstitucionalidade já decretada. Estas eram as informações que nós gostaríamos de trazer a vocês nessa nossa aula de número 204, desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e aproveitamos essa oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais àqueles que não o fizeram, que deixem seus likes nas nossas aulas e se inscrevam no nosso canal para que seja a nós proporcionado manter íntegro este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.